There is a river where goodness flows. There is a fountain that drowns sorrow. There is an ocean deeper than fear. The tide is rising, rising. There is a current stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God. The flood of heaven crashing over us. The tide is rising, rising.
Boa noite a todos, boa noite, amada igreja. Eu convido você a se colocar em pé. Hoje é um culto diferente, é um culto de Páscoa, é um culto que você vai celebrar, se alegrar, adorar o Senhor Jesus conosco. Então, você irá cantar muitas músicas que falam sobre o amor de Jesus, que falam sobre a salvação de Jesus nas nossas vidas, amém? Vamos louvar.
Pode fechar os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos nessa noite. Nós te agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós somos gratos porque Jesus morreu ali naquela cruz por mim, por você. Nós somos gratos porque esse amor nos alcançou e nos alcança a cada dia. Nós te agradecemos, Jesus, por esse teu alto preço. Nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós estamos aqui reunidos hoje para te louvar, para te engrandecer, para te entronizar. Recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração, que tudo que nós façamos seja apenas para engrandecer o seu nome. Que todo o nosso louvor, que todo esse nosso momento seja um momento singelo para te adorar e para te engrandecer. É isso que eu oro, agradeço, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas
no do nosso Deus, tão grande, alto, fundo, tão fundo, é maior que o mundo, é pequeno, cabe lá dentro do coração de Deus, o Salvador. Hoje são toda a sua glória. Veio ao mundo como homem pra nos salvar. Vem assim, são nossas dores. Mas tudo ele sofreu em nosso lugar. E a dor do Deus, sim, restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Tão grande, cabe lá dentro, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de Deus, se entrega o Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, vai no profundo como o amor do nosso Deus. Oi, oi. Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Ô, irmãos, é muito gratificante nós vermos as crianças louvarem ao Senhor, né? Jesus, numa determinada ocasião, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, estamos aqui para a gente celebrar esse nosso culto de adoração ao Senhor, nesse dia, né, de celebração da nossa Páscoa. Temos algumas mensagens aqui, alguns avisos aqui para transmitir para os irmãos. Primeiramente, nós estaremos aí na quarta-feira agora, nessa próxima quarta-feira,
celebrando e nos reunindo para a nossa sexta campanha de jejum e oração. Estaremos reunidos a partir das 7 horas, não reunidos, né? Iniciando o nosso jejum a partir das 7 ou 8 horas da manhã e entregando aqui com todos os irmãos da igreja num culto a partir das 19 horas. Às 18 horas estaremos aqui com uma ceia preparada para o desjejum de todos, né? Para se reunirem em grupos, né? Entregarem em oração a consagração que fizeram ao longo do dia. Então, nessa quarta-feira, a partir das 18 horas, estaremos reunidos aqui para entrega, iniciando o jejum a partir das 7 ou 8 horas da manhã. Outros avisos, irmãos. No próximo sábado, nós teremos o culto dos jovens, né? Os jovens estarão reunidos um pouco antes aqui na CIB para uma diversão de jogos eletrônicos, né? Eles estarão fazendo jogos a partir das 17 horas, né? Até as 19 horas, e às 19 horas eles estarão aqui no templo fazendo um culto de adoração ao Senhor. Todos estão convidados, não somente os jovens, né? Informações com o irmão Jefferson. Nós vamos ter também no dia 1º de maio o lazer em família, irmãos. A nossa igreja estará organizando num local chamado Chácara Vivo Maria José, lá no Tarumã Açu, né? Nós teremos ali momentos de comunhão, louvor, adoração, lazer e muito mais, irmãos. Então venham prestigiar, porque vai ser um dia de adoração, culto e ministração da palavra. Informações e inscrições com a irmã Angra. Está colocada ali no totem, né? Para quem quiser ver, né? Nós estamos também, irmão, iniciando aí uma semana, um preparativo do mês da família, que ocorrerá no mês de maio. Já foi anunciado agora pela manhã, então toda uma programação terá. Esse lazer em família vai ser a abertura disso tudo. Bom, estamos aqui também para conhecer os nossos visitantes, né? Quem aqui na minha direita está nos visitando nessa noite, por favor, poderia levantar a mão? Opa, irmão. Irmãos, né? Poderiam se levantar, por favor? Se colocar de pé? Obrigado. Permaneçam em pé, por favor. Os nossos irmãos vão estar entregando uma lembrancinha da parte da igreja. Aqui da minha esquerda, quem está nos visitando nessa noite? Por favor, irmãos, se coloquem de pé. Oh, glória. Glória a Deus, né? Os irmãos também estarão recebendo uma lembrancinha, né? E o abraço dos nossos irmãos que estão aí no entorno. E a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista, tem uma forma calorosa de recepcioná-los. Como é? Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos e muito bem acolhidos pela nossa igreja. Amém? Irmãos, agora iremos também iniciar nós estaremos também ofertando, né? Os nossos dízimos e as ofertas. Para aqueles que puderem fazer, nós temos um gasofilaço ali na 7ª fila. Para quem puder, nós estaremos também fazendo a entrega através dos nossos meios eletrônicos. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse culto de adoração ao teu santo nome. E pedimos, meu Senhor, que o Senhor venha nos capacitar no entendimento da sua palavra, no louvor e na adoração. Te agradecemos por estarmos com todo esse povo aqui reunido, meu Pai. E também aqueles que estão nos assistindo através da televisão, através dos nossos canais, meu Pai, digital. Ó Deus querido, que o Senhor venha alcançar com a sua palavra e com o seu louvor a todos que estão aqui nesse momento, cultuando e adorando ao teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Quero convidar a igreja para ficarmos de pé. Vamos cantar uma das formas como Jesus foi chamado foi Galileu, né? Foi chamado de Nazareno, foi chamado de Galileu. Nós vamos cantar nessa noite que Ele deixou a sua glória e foi por amor a cada um de nós. Vamos cantar essa canção nessa noite, Galileu. Com palmas. Naquela via
tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, Deus do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz no mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Galileu, Jesus, Jesus, mais uma vez eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor, Dante. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, mais uma vez eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz no mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Galileu.
Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, da cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, da cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Convido a igreja para ficar de pé. E ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar.
mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Que ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, nos dá sua doce graça e nos faz viver. La la la, la la la, la la la, la la. La la la, la la la, la la Oremos, irmãos, pelos nossos dízimos e ofertas e pela mensagem. Soberano Deus, meu amado Pai, nós te agradecemos por esse culto de adoração ao teu santo nome. E pedimos para que o Senhor venha, meu Pai, consagrar as ofertas e os dízimos, meu Pai, lançados à casa do bom tesouro. E que o Senhor venha, meu Pai, abastecer, meu Senhor, a tua igreja e também, meu Pai, todos aqueles que puderam contribuir. Nós te agradecemos, meu Pai, pela fidelidade do seu povo. E oramos, meu Pai, pela mensagem, pela pregação do mensageiro, meu Pai, que advenha do alto, meu Senhor. Ó Deus querido, consagra, meu Pai, a mensagem que será ministrada e os louvores, meu Pai, entoados ao teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz, amém. Meus irmãos, eu
Eu confesso que é até difícil a gente subir para o púlpito, né? Depois de um momento de adoração tão gratificante na presença do Senhor, né? É muito bom nós podermos cantar sobre Cristo, sua morte, sua ressurreição, seu sacrifício. E é isso que nós temos para oferecer para você, que congrega nessa igreja. Cristo. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo e esse ressuscitado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos aí tratar dos versos 15 ao 20. Lucas, a versão que eu uso é a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Se você pode ler a sua Bíblia ou você pode acompanhar na nossa projeção. E disse-lhes Jesus: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Meus irmãos, no dia de hoje, aliás, no decorrer de toda essa semana, nós, ou a sociedade e a comunidade, celebra a festa da Páscoa. E eu gostaria de trazer algumas informações a respeito dessa celebração tão importante na sociedade que nós estamos inseridos. E o tema da minha pregação dessa noite é a Páscoa do Antigo para o Novo Testamento. A Páscoa, meus irmãos, ela é uma celebração que originalmente foi estabelecida no Antigo Testamento. A Páscoa originalmente não é uma celebração neotestamentária. Ela é uma celebração veterotestamentária. Êxodo, capítulo 12, registra o início, a fonte ali dessa celebração e o contexto em que ela foi instituída. Então, se você quer saber quando surgiu a Páscoa, essa festa, em quais circunstâncias, você tem que ler Êxodo capítulo 12, porque é nesse texto, nessa passagem, que está registrado o início e o contexto dessa celebração. O contexto, de forma geral, meus irmãos, trata
do período em que Deus resgatou ou tirou Israel da escravidão em que eles estiveram ali no Egito. Você sabe que o povo de Israel, ele passou pelo menos 400 anos na condição de escravos no Egito, até que Deus decidiu agir. Claro, Deus tem o seu tempo certo, né? Ele não age nem antes nem depois, ele age no tempo certo, no tempo oportuno. E 400 anos depois, Deus decidiu agir e libertar, tirar Israel da escravidão em que eles se encontravam. A história, todos nós já sabemos, acredito que desde criança. Se você foi criado desde criança na igreja, você ouviu falar sobre as pragas, os gafanhotos, as rãs, né? O contexto é esse, meus irmãos. Deus enviou 10 pragas ao Egito para que o seu povo fosse liberto. Faraó relutou, e aqui é importante a gente ressaltar que o Egito era a potência da época, né? E Faraó era tido como um deus principal naquela cultura. Faraó relutou, resistiu como pôde, libertou o povo, depois voltou atrás, né? Ele até libertou, depois ele volta atrás, fez o que pôde para tentar impedir a libertação que Deus estava proporcionando ao seu povo. A última praga foi a praga decisiva para esse acontecimento. A praga pela qual resultou o surgimento da festa da Páscoa. Que praga foi essa, meus irmãos? A praga da morte dos primogênitos, né? Essa foi a última praga que Deus envia ao Egito. É como se fosse a sua cartada definitiva, né? A última praga para libertar o seu povo. E por meio dessa praga que nós vamos falar, o povo sai do Egito, então se institui a festa, a celebração da Páscoa. Nessa praga, meus irmãos, Deus anunciou que mataria todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, que era o herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava. Nenhum primogênito escaparia. Nem mesmo os primogênitos dos animais seriam poupados. Nessa ocasião, Deus passaria e derramaria sua ira sobre Faraó e sobre todo o Egito. Aqui uma informação importante, meus irmãos, é que sobre Israel, lembrem, isso está acontecendo no Egito. Israel está no Egito na condição de escravo. E nessa altura, o povo já tinha se multiplicado a esmo. Não era mais aquele pequeno grupo que entra. Agora já é uma numerosa multidão, né? Israel está no Egito. A praga vai ser derramada sobre o Egito e Israel está lá dentro. Todavia, sobre Israel, a ira de Deus não iria ser derramada. Ou seja, nenhum dos primogênitos de Israel seriam mortos, né? A praga estava destinada aos primogênitos do Egito, do povo egípcio.
povo de Israel seria poupado. Todavia, meus irmãos, esse povo de Israel recebeu uma ordem da parte de Deus para que suas vidas fossem poupadas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro não poderia ser de qualquer forma, não era aquele cordeiro manco, cordeiro com defeito, né? Aquele cordeiro desprezível, sem valor. Não, esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeitos. A carne desse cordeiro deveria ser comida pela família que era proprietária do animal, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, ou da porta da casa deles. Então, o que acontece? Eles tinham que comer a carne, e o sangue daquele animal sacrificado deveria ser passado nos umbrais das portas, né? Nas duas laterais e na parte superior da porta da residência de cada uma família do povo de Israel. Naquela mesma noite, Deus passaria pelo Egito, mataria todos os primogênitos, mas na casa que tivesse o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, Deus passaria por cima. E não mataria os primogênitos daquela residência. O sangue do cordeiro, meus irmãos, seria um sinal para indicar a casa dos israelitas. A casa que não tivesse o sangue seria alvo da ira de Deus. A casa que tivesse o sangue seria poupada por causa do sangue daquele cordeiro. O sangue daquele cordeiro, meus irmãos, era o único sinal que faria com que Deus passasse direto. O único sinal que faria com que a ira de Deus também não fosse derramada sobre Israel. Depois que tudo isso aconteceu, meus irmãos, Deus ordenou que Israel separasse essa data no calendário e realizasse uma festa em memória de tudo aquilo que Deus ia fazer naquela noite. Era a festa da passagem, a festa da Páscoa. É aqui que surge essa celebração, meus irmãos. Aqui nós temos o início da festa da Páscoa, o início da celebração da Páscoa. Deus ordena que Israel fizesse, pelo menos uma vez por ano, uma festa em memória daquilo que Deus iria fazer por eles. Nessa festa, eles deveriam comemorar a libertação deles da escravidão do Egito. Eles deveriam também relembrar de como eles foram poupados da morte por meio do sangue do cordeiro, que teve que ser sacrificado, e de como Deus, por meio desse acontecimento, os libertou da escravidão em que eles viviam. Desde a sua infância, meus irmãos, Jesus participou de várias dessas celebrações. Tá? Jesus era um judeu, nasceu em Israel, então ele cumpria toda a lei. Então, ele participou de várias dessas celebrações da Páscoa. Isso porque as Escrituras nos ensinam que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lucas, capítulo 2,
do verso 41 ao verso 52, nos diz que José e Maria, eles iam todos os anos a Jerusalém para a ocasião da Páscoa. Então, eles naturalmente levavam Jesus. E foi numa dessas idas a Jerusalém para a Páscoa que eles esquecem Jesus em Jerusalém, e quando eles voltam, Jesus está no templo, ensinando, né? Vocês lembram desse acontecimento? Foi numa festa dessa, numa ocasião dessa, em que eles vão a Jerusalém para a Páscoa, e lá esquecem Jesus, depois retornam para pegá-lo de volta. Após o início do seu ministério, meus irmãos, aí aos 30 anos de idade, Jesus participou de 3 Páscoas, 3 festas de Páscoas. A primeira delas está registrada em João, capítulo 2, a partir do verso 13. Essa, o que tudo indica, é a primeira Páscoa de Jesus no início do seu ministério. Essa Páscoa é aquela que Jesus, quando chega em Jerusalém, ele vê o templo cheio de cambista. E ele faz o que faz, né? Faz a sua purificação. Jesus tinha ido à festa da Páscoa, e ele entra no templo, ou vê ali os arredores do templo, o pátio do templo, e ali então faz aquele processo de purificação do templo. A segunda Páscoa de Jesus está registrada em João 6, do verso 1 ao verso 4, a partir do verso 1. Essa segunda Páscoa é aquela que Jesus multiplica os pães. Jesus está indo a Jerusalém para a ocasião da festa da Páscoa. Ele se depara ali com uma grande multidão faminta. Então ele faz aquele milagre grandioso. E a terceira Páscoa e a última Páscoa pela qual Jesus participou, meus irmãos, ela está registrada aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Lucas capítulo 22, do verso 15 a 20. Essa aqui foi a última Páscoa que Jesus participou em vida, né? Na sua vida, durante o seu ministério. E essa última Páscoa aqui, meus irmãos, ela é a mais importante para nós aqui nessa noite. Por quê? Porque nessa Páscoa, Jesus descreve uma nova realidade que deveria suplantar a antiga realidade da Páscoa. Essa Páscoa aqui tem algo novo. Jesus traz algo novo que não havia ainda na celebração pascual. Por isso, essa Páscoa ela é a mais importante para nós. Nessa passagem que nós lemos, meus irmãos, nós somos informados que a antiga Páscoa não era um fim em si mesmo. Aquela festa não era um fim em si mesmo. A antiga Páscoa era uma sombra de uma realidade muito mais gloriosa que deveria se manifestar no futuro, na pessoa de Cristo. Então, aquela Páscoa, ela funcionava como uma espécie de placa sinalizadora. Ela apontava para frente, para algo mais importante que haveria de ser revelado no futuro. Nessa passagem ainda de Lucas 22, nós também somos informados de que um novo sacrifício haveria de ser realizado. Um novo cordeiro deveria ser sacrificado. E é por isso que, quando Cristo está para ser batizado por João, quando João vê Jesus,
ali no Evangelho de João, capítulo 1, acho que verso 29, o que João diz ao ver Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquela Páscoa, meus irmãos, ela nos mostra, ela aponta para um Cordeiro que haveria de vir, que morreria pelos nossos pecados, que levaria sobre si a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. Lembra que o sangue do Cordeiro foi o único sinal, a única coisa que poderia poupar que a ira de Deus também fosse derramada sobre os primogênitos de Israel. A única coisa que poderia poupar aquele povo era o sangue do Cordeiro. E a única coisa que pode nos poupar da ira de Deus também é o sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo Jesus. Nós não temos, meus irmãos, como fugir da ira de Deus se não for por Cristo. Você pode ser uma boa pessoa, você pode pagar suas contas em dias, você pode ser uma pessoa generosa, mas se você não tem Cristo, não há esperança para você, nem para mim. Aquela Páscoa apontava para um cordeiro que deveria vir, derramar o seu sangue, para nos poupar da ira vindoura. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, meus irmãos, está em Isaías 53. Eu vou pedir para nós fazermos essa leitura. Isaías 53, verso 3 ao 8. Esse texto, meus irmãos, é o texto mais messiânico do Antigo Testamento, né? É o texto mais cristológico, mais profético que existe ali na antiga aliança. E ele está falando de Cristo. Veja o que essa passagem diz. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Está falando da crucificação de Cristo, da sua morte, do seu sofrimento, da sua dor. Todavia, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Está falando do futuro. Está falando que aquele sacrifício seria um sacrifício que resolveria de uma vez por todas as nossas limitações físicas. E aí, quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, você descobre que no novo céu e na nova terra não haverá mais dor. Por que não haverá mais dor? Porque o Cordeiro levou a nossa dor sobre si. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. E ele continua dizendo, contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Pode continuar. Mas ele foi transpassado por causa de quê, irmãos? Vamos trocar aí o pronome?
Vamos tirar aí a terceira pessoa do plural? Vamos falar da gente? Ele foi transpassado por causa das minhas transgressões. Por que ele foi transpassado, meus irmãos? Por que ele teve que ir à cruz? Por que ele teve que ser morto? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem pecar vai morrer. Mas a Bíblia também diz que ele não tinha pecado, e ainda assim ele vai à morte. Ele vai à morte por quê, meus irmãos? Por causa dos nossos pecados. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. O castigo que deveria ser derramado sobre nós foi derramado sobre ele. Ele continua: e todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Essa era a realidade da raça humana. Não há um justo entre nós. Não é o que Paulo fala? Toda a sociedade se encontra debaixo do pecado. Todos se voltaram para os seus próprios pecados. E aí ele diz: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui nós temos aquilo que é chamado na teologia de doutrina da imputação. O que é a doutrina da imputação? A doutrina da imputação, da dupla imputação, meus irmãos, nos ensina que na cruz o nosso pecado estava sendo imputado em Cristo. O que quer dizer imputado? Imputado quer dizer colocado na conta. Na cruz, o nosso pecado estava sendo colocado na conta de Cristo. E ele estava pagando a nossa conta, o nosso pecado. Mas não para por aí. Na cruz, o nosso pecado estava sendo imputado a Cristo e a justiça de Cristo estava sendo imputada a nós. Por que as Escrituras nos chamam de justos? Por que a Escritura trata a igreja como uma comunidade de santos? Aos santos em Éfeso, aos santos em Corinto, aos santos em Roma. Por quê? Porque está falando que a justiça de Cristo foi imputada a nós, de sorte que quando Deus nos vê, Ele nos vê como justos, não por causa da nossa justiça, porque não há justiça em nós, mas por causa da justiça de Cristo. Então, meus irmãos, já está bom, a gente poderia avançar aí, mas está bom. A Páscoa nos fala do Cordeiro que teria que vir e levar sobre si a ira de Deus. Nessa festa nós também somos informados que a libertação física de Israel apontava para uma libertação muito maior, que haveria de se manifestar no futuro. A libertação do pecado, do mundo e do diabo. Veja só, meus irmãos, todos nós já nascemos na condição de escravos do mundo, do pecado e do diabo. Essa é a condição que toda a raça humana já nasce, meus irmãos. A condição de escravos. E nós não tínhamos como ser libertos dessa escravidão. Porque o nosso Senhor, o Senhor que nos escravizava, é muito mais poderoso do que nós. E
Cristo, quando nos liberta, meus irmãos, ele nos liberta do poder do pecado, do mundo e do diabo. Por isso que o crente, meus irmãos, ele até peca. Nós estamos sujeitos a pecar ainda. Mas o crente não pode ser mais escravo do pecado. Né? O pecado ainda existe, nós estamos sujeitos a cometer falhas, mas nós não podemos mais viver como escravos do pecado, porque nós já fomos libertos do poder do pecado. Nós já fomos libertos do domínio do pecado, de sorte que o nosso Senhor agora não é mais o pecado, o mundo e o diabo. O nosso Senhor agora é Cristo. Por isso que nós, uma vez libertos do pecado, e Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6, uma vez libertos do pecado, nós não podemos mais nos oferecer como servos do pecado. Porque nós já fomos libertos da tirania do pecado, do mundo e do diabo. E por fim, meus irmãos, irmã, a senhora poderia me dar alguns lencinhos? Nós somos informados que aquela antiga tradição, onde, muito obrigado, irmã, onde se deveria sacrificar um cordeiro ano após ano, estaria dando lugar a uma nova celebração, onde tais sacrifícios não seriam mais necessários. Então, aqueles sacrifícios que eram repetidos ano após ano, eles são abolidos, porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício definitivo. Por que o crente não precisa mais fazer sacrifícios? Então, toda vez que a gente tenta trazer essa ideia de sacrifício para dentro da igreja, a gente está anulando a suficiência do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é definitivo. Foi feito de uma vez por todas. Não há mais necessidade de novos sacrifícios ou de sacrifícios ano após ano. Porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício definitivo. Por isso, meus irmãos, a Páscoa, ela é substituída pela ceia do Senhor. A Páscoa do cristão não é mais aquela celebração onde se deveria sacrificar um animal em memória daquele grande feito. A Páscoa do cristão é Cristo. Quem é a sua Páscoa? É Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. O que nós celebramos nessa data? Nós celebramos Cristo. A sua morte, a sua ressurreição e a sua obra em nosso favor. A sua tão grandiosa salvação. A gente até aproveita, meus irmãos, essa data para falar de Cristo. Mas a gente não celebra mais aquela antiga tradição dada inicialmente ao povo de Israel. Você pode ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João. Você percebe que a festa não existe mais na comunidade gentílica. A festa da Páscoa, como aquela antiga tradição, ela ainda existe na comunidade judaica como um memorial daquilo que Deus fez por aquela libertação física. Mas na comunidade gentílica,
essa tradição não existe mais. O que nós celebramos? Cristo. Porque aquela Páscoa, elas apontavam para Cristo. Ela era sombra de Cristo. Por isso que nós agora celebramos a Cristo. A Páscoa deu lugar à ceia do Senhor. Ela fala da sua morte, do seu corpo que foi dado em favor de nós, e Cristo deixa isso muito claro aqui em Lucas 22, onde ele diz: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Então nós lembramos de quê, meus irmãos? Nós lembramos que aquele sacrifício não era o sacrifício para Cristo. Aquele sacrifício era meu e seu. Nós lembramos que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício substitutivo. Aquela cruz não era dele, era nossa. E, aliás, como diz o poeta, tudo era dele. As estrelas eram dele, os astros, o sol, a lua era dele, o planeta era dele. Só tinha uma coisa que não era dele: a cruz. A cruz era nossa. Então, nós relembramos que ele se deu por nós. Nós relembramos que aquela cruz era minha e sua. E que ele se entregou em nosso lugar. Mesmo sendo nós, por natureza, merecedores da ira. É isso que nós relembramos. Nós relembramos que o corpo de Cristo foi dado em nosso favor. E por meio do sacrifício dele, nós fomos poupados da ira que deveria cair sobre todos nós. Então, meus irmãos, ninguém vai para o céu por causa de si mesmo. Ninguém. Quem vai para o céu vai por causa de Cristo. Não há dois caminhos. Não há três caminhos. Só há um caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que eu disse a você nessa noite, que sem Cristo você está perdido. Talvez você esteja achando essa pregação muito chata nessa noite. Porque talvez você tenha vindo nesse lugar em busca de uma palavra de vitória. Porque a gente gosta de ter o nosso ego massageado, né? Talvez você tenha vindo nesse lugar em busca de ouvir o pastor te dizer que você é importante, que você é especial. O que nós temos para dar a você nessa noite é Cristo. O que você precisa é Cristo. A nossa prosperidade é Cristo. A nossa riqueza é Cristo. Tudo que nós precisamos é Cristo, meus irmãos. Nós não temos nada para oferecer a você senão Cristo. Porque nós sabemos que se você sair daqui nessa noite sem Cristo, você continua no caminho da perdição. Por isso que Cristo é o maior
presente é a coisa mais importante da nossa vida, meus irmãos. Como disse o pregador, eu posso entrar no céu sem minhas pernas. Eu posso entrar no céu sem meus braços. Mas eu não posso entrar no céu sem Cristo. É isso que nós celebramos nessa noite, meus irmãos. Cristo é a coisa mais valiosa que nós temos. O maior tesouro que nós temos é Cristo. Não são as coisas desse mundo. A gente valoriza as coisas desse mundo. A gente corre atrás das nossas conquistas, da nossa graduação, da nossa formação acadêmica. A gente corre atrás dos nossos patrimônios. A gente corre atrás de construir uma família bem-sucedida. A gente corre atrás de ter uma carreira de sucesso. Não é pecado fazer isso, meus irmãos. Não é pecado. É um dever. Mas de nada adianta você ter tudo isso e não ter Cristo. De nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É tolice, meus irmãos. Por isso que a coisa mais importante da nossa vida não são os nossos bens. Tire de nós os nossos bens, mas não tire de nós Cristo. A coisa mais importante da nossa vida não é a nossa família. A gente ama a nossa família. Mas a coisa mais importante da nossa vida é Cristo. Que sem Cristo não há esperança para nós. Cristo é a solução de Deus para o problema do homem. Nós temos um grande problema. Nós pecamos. Nós fomos separados da glória de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós temos um grande problema. Um problema que, sobre a perspectiva humana, não tem solução. Mas Deus nos enviou a solução. Cristo é a solução para o teu problema. Para o nosso problema do pecado, da condenação. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: você já tem esse Cristo? Hoje de manhã, eu falei aqui na minha pregação que não tem como nós separarmos o amor a Deus do nosso serviço a Deus, da nossa obediência a Deus. O que acontece, meus irmãos? Se você for perguntar para qualquer pessoa, se você for no presídio hoje, for fazer uma entrevista com aqueles homens mais cruéis do presídio, se você perguntar deles se eles amam a Deus, todos eles vão responder unanimemente que amam. Porque nós divorciamos o amor do compromisso, da obediência. Então nós achamos que nós amamos a Deus porque nós dizemos que amamos, mas não é verdade. Porque o que Cristo nos disse é que aquele que me ama é aquele que me obedece, é aquele que quer viver uma vida de compromisso, uma vida de serviço e de dedicação. Você não ama a Deus se você não tem interesse pelas coisas de Deus. Não ama.
Porque o nosso amor, ele é demonstrado pelo nosso interesse, meus irmãos. O marido que não tem interesse pela esposa, não ama a esposa. Por isso, a coisa mais importante da nossa vida é Cristo. Você pode sair daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. Mas você pode sair daqui nessa noite com o melhor presente que você pode receber na sua vida, que é Cristo. Essa é a decisão, é sua. Uma coisa eu sei, queridos. Nenhum de vocês vai poder dizer no dia do juízo: Senhor, mas não me contaram. Aí ele vai puxar o telão lá. Olha, te lembra? A escolha é sua. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite em busca de esperança, sem saber para onde ir, perdido. Talvez você tenha já tentado outros caminhos, outras alternativas, e tenha se frustrado em todas elas. Mas hoje você tem a oportunidade de trilhar o caminho mais importante da sua vida. Você chegou aqui nessa noite na condição de condenado. Eu também já cheguei assim um dia. Todos nós já chegamos assim também um dia. Todos nós já chegamos também um dia numa igreja na condição de destruídos, de perdidos. Mas nós ouvimos o Evangelho. E o Evangelho transformou a nossa vida. Então, se o que você está em busca é de transformação, ô Senhor, você está no lugar certo, querido. Se o que você está em busca é de mudança de vida, de salvação, você está no lugar certo. Porque nós já experimentamos isso. E nós somos eternamente gratos ao Senhor por isso. Porque Ele mudou a nossa sorte. Ele transformou a nossa vida. Porque nós também estávamos num caminho de derrota, um caminho de destruição e de perdição. Mas eu quero dizer a você que há esperança para você. Eu quero dizer a você que nem tudo está perdido na sua vida. Eu quero dizer a você que tudo que você precisar nessa noite é Cristo, para trazer sentido à sua vida. Então faça isso no seu lugar, de cabeça baixa. Confesse aí seus pecados ao Senhor. E diga ao Senhor: Senhor, eu entrei aqui nessa noite na condição de destruído. Eu entrei aqui nessa noite na condição de condenado, de perdido. Mas eu quero o teu evangelho. Eu quero, Senhor, experimentar aquilo que tu tem feito na vida de tantos outros, Senhor. Fala para o Senhor. Diz para o Senhor: oh Senhor, alcança-nos essa noite, Pai.
Alcança aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor, aqueles que chegaram perdidos, Senhor, aqueles que chegaram condenados, sem esperança. Alcança o Senhor com o teu evangelho. Eu não tenho poder de converter ninguém aqui nessa noite, porque quem converte é o Senhor. Faz-nos experimentar, Senhor, a Tua glória, a Tua graça, a Tua misericórdia. Faz-nos experimentar o Teu amor, Senhor. Oh, Pai, invade o nosso coração com Teu amor. Entregue sua vida ao Senhor. Você não veio aqui por acaso nessa noite. Você veio aqui porque o Senhor tinha um encontro contigo. Um encontro de transformação. Então faça isso. Entregue sua vida ao Senhor aí no seu cantinho. Ninguém precisa ver, ninguém precisa ouvir. Não se importe com isso, é você e Ele. Diga a Ele: Senhor, eu estou entregando a minha vida a Ti. E nós queremos ajudar você nessa caminhada. Faça isso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Aquela era a minha morte, Senhor. Aquele era o meu juízo. Mas o Teu Filho assume o meu lugar, Senhor. Ó, Senhor, eu não era merecedor disso, Senhor. Nós não tínhamos méritos nisso, Senhor. E agora, Senhor, nosso coração se enche de regozijo. Porque nós encontramos o Senhor. Porque o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a nossa vida. E nós somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor nos fez entender que isso é a coisa mais preciosa da nossa vida. O Senhor nos fez entender que isso é a coisa mais importante da nossa vida. E eu quero clamar ao Senhor nessa noite. Que o Senhor esteja produzindo salvação aqui dentro, Pai. Que corações possam estar sendo alcançados pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu evangelho. Para a glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você tomou essa decisão por Cristo nessa noite, se você quer uma mudança de vida, se você quer trilhar esse caminho de salvação, de transformação, volte. Nós temos aqui em nossa igreja culto às quarta-feiras, né? Acho que é 7 horas da noite, né? Ninguém vai ficar te aperreando, não te preocupa. Teu negócio é tu com o Senhor. Volte. Quarta-feira nós temos culto de oração e de estudo da palavra. Domingo de manhã nós temos nosso culto matinal. E todo domingo à noite nós estamos aqui reunidos. Então você está convidado a estar presente conosco nos nossos cultos. Vamos continuar com o nosso ministério de louvor. Irmãos, estamos chegando ao final de um culto. Agradecer a mensagem do pastor Márcio Alexandre. Nossa Páscoa é Cristo. O nosso sacrifício foi tomado por Cristo na cruz. E somos gratos a Ele por tudo isso. Não saiam daqui antes da gente chegar ao fundo, né? O pastor vai ministrar uma bênção apostólica e logo mais nós teremos um louvor de adoração ao Senhor. Obrigado. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as benditas consolações do seu Santo Espírito seja sobre cada um de vocês, meus irmãos, sobre suas famílias, sobre seus filhos, sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos ao cântico, nós vamos chegar à porta e então a igreja estará dispensada. E vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa, então me... E o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. E vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou,